Boa tarde, meu nome é Karine Lopes, eu sou do terceiro ano A e a comando da professora Nádia de língua portuguesa e eu vim falar com vocês um pouco sobre o arcadismo. Olha que beleza, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então fiquem aqui comigo, escutando a minha bela voz enquanto falo sobre este movimento literário. Olha que maravilha! Bom, primeiramente, o arcadismo em Portugal ele se iniciou no século XVII, que foi nomeado também como século das luzes. Por quê? Por causa dos seus ideais iluministas, né? Porque o arcadismo estava surgindo num momento de transformação na sociedade portuguesa. Por exemplo, os jesuítas eles foram expulsos de Portugal e das suas colônias, né? Complicado. Teve muitos marcos importantes, né? Na época que estava acontecendo esse arcadismo. Teve o desenvolvimento tecnológico, científico, social, que aconteceu na Europa. Teve a fase de transformação e inovação, que foi após a Guerra da Restauração. Teve as reformas no campo da educação. Teve a razão em detrimento da religiosidade. E isso tudo iniciou em 1756, né? Que foi na Academia Arca de Lusitânia. Que, por via das dúvidas, foi fundada por Cruz e Silva, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Teodônio Gomes de Carvalho. Só que essa academia, essa Arcádia Lusitânia, ela se extinguiu em 1776. E em 1790 foi fundada outra em Lisboa, uma mais recente, né? E eles tinham um estilo de contraposição ao barroco, né? Eles valorizavam uma arte menos rebuscada e extravagante. Tinha um destaque para os poemas de Boccaccio também. Vale lembrar também que o arcadismo ele também era conhecido como setencismo ou neoclassicismo. Eles valorizavam um estilo de vida simples, bucólico, longe dos centros urbanos. Tinham uma busca, né, do equilíbrio e o retorno de modelos clássicos. O gênero urbano, que é um fugir do urbano. Teve o lux amoenus. Eu não sei falar esse linguajar, né? Eu não sou bilíngue. Que foi um lugar ameno, a áurea metriólicas, que foi um equilíbrio de ouro. No Chile, a Trancate foi uma carta ao inútil, né? Carpe diem, aproveitar o momento. Nossa, que motivacional. As suas características arcades eram a objetividade e racionalismo, linguagem simples, bucolismo, vida no campo e pastorialismo. Simplicidade e exaltação da natureza, crítica à burguesia, aos centros urbanos e uso de pseudônimos. E os principais autores desse arcadismo em Portugal foi o Manuel Maria Barbosa do Bocage, que trouxe também como principais obras O Triunfo da Religião, O Convite de Marília, A Pavorosa Ilusão. Teve o Antônio Diniz da Cruz e Silva, o Pedro Antônio Carreira Garção, a Marquesa da Aloria, Francisco José Freire, Domingos dos Resquita, Nicolau Tolentino de Almeida, Bilindo Elísio. Todos eles tiveram grande influência no arcadismo em Portugal, para a criação de lindas literaturas. Muito contexto, gente, sem condições. E agora vamos falar sobre o arcadismo no Brasil, nosso querido Brasil. Olha que incrível. Bom, o arcadismo no Brasil ele se iniciou no século XVIII e também foi nomeado como Brasil Colônia, ciclo da mineração em Minas Gerais. Porque o arcadismo teve como sua principal representação em Minas Gerais, e especificamente a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. E um dos seus marcos importantes, né, que influenciou nesse arcadismo foi a ida, né? A ida dos filhos da elite mineira para a Europa. Eles tiveram um contato, né, com a cultura iluminista neoclássica dominante. E houve, né, o choque entre culturas. Teve o arcade, trazida da Europa, e teve a barroca, predominante no Brasil. Os principais autores desse movimento que aconteceu no Brasil foi o Cláudio Manuel da Costa, que inaugurou o arcadismo no Brasil com o livro Obras em 1768. Foi um autor de transição, né? Ele apresenta as características arcades, mas também traços barrocos. Teve o Tomás Antônio Gonzaga, que
que trouxe também uma obra importantíssima, que foi o Liras de Marília, de Ediceu. E as principais características foi o uso de pseudônimos, que foi uma poesia com construção artística, tem o fingimento poético, né? O poeta ele escreve como se fosse um camponês, tipo uma pegada meio conto, meio tchan. E teve as marcas neoclássicas, que são referências em latim, valorização das clássicos, etc. Mas também temos o autor Álvares de Peixoto, que ele foi um autor menos expressivo, mas também não deixa de ser importante. E nós temos 2 poemas épicos aqui que marcaram o Brasil, que também foi o Araguai, de Brasílio da Gama, e o Caramaru, né, de Santa Rita Durão. A contextualização do arcadismo no Brasil e as referências à paisagem de Minas Gerais, Vila Rica, etc. E também tem a poesia sarídica, né? Cartas Cireiras, de Tomás Antônio Gonzaga. Meu nome é Karine Lopes e eu estou encerrando um podcast de 6 minutos e 4 segundos de informações para vocês apreciarem. Tenham uma bela tarde.